Pois irmãos, então vamos agora continuar com a segunda parte do estudo da lição 3 da Escola Bíblica Dominical, que é CPD, a lição que estamos estudando, já falamos do ponto 1, eleição e predestinação. Faltou aqui no ponto 1 ainda, vamos rapidamente falar, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Esse texto vão em várias partes de Efésios, não é aqui no texto que lemos. Tudo isso tem que se afastar de nós. Também, ainda em Efésios, fala das severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Qual a finalidade com Deus para conosco? Isso, é apresentar também, Efésios 5:27, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Somente o Espírito Santo capacita o crente a esse novo estilo de vida. Processo contínuo, como já acabamos de falar no finalzinho da parte 1, de santificação até a glorificação do dia de Cristo. Agora vamos para o ponto 2, predestinado para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Vamos lá, predestinação, termo grego, mais uma vez eu digo que não sei pronunciar bem o grego, mas vou falar aqui como posso, né? Proorizo, traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa, literalmente, determinar antes. Aí vem aquela pergunta, eu falei ainda antes um pouco, calvinismo e arminianismo. Alguns pegam essa palavra e colocam, Deus já predestinou alguns que vão ser salvos e outros serão perdidos. Não concordamos com essa linha de pensamento. Respeitamos, veja bem, meu amado irmão, respeitamos completamente os que pensam diferente de nós e o consideramos irmãos em Cristo. Nenhuma divisão. Mas cremos que não é desta forma. Vamos lá. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo e um povo para si mesmo. Versículo 1 a 4. E a predestinação abrange o que acontecerá com esse povo escolhido. Então, qual a ideia aqui do autor? É o seguinte, primeiro Deus elegeu. Elegeu quem? A igreja. Elegeu aqueles que aceitariam a Cristo como Salvador. Todo que aceita Cristo como Salvador e permanece até o final é um eleito. E o que Deus predestinou para ele? Exatamente a salvação e os benefícios, as bênçãos que vêm da salvação. Então, nós cremos num livre-arbítrio de escolha. Você pode escolher receber o plano de Deus e passar a ser um eleito, e podemos dizer assim, um predestinado, mas Deus te deu o livre-arbítrio, a escolha de escolher se você quer ou não a salvação. A salvação, como no ponto anterior, é para todo mundo. Todo mundo, está escrito lá na palavra. Todo mundo. Quem quiser. Todos serão salvos? Infelizmente não. Gostaríamos que todos fossem, mas infelizmente não serão. Predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daquele que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e tornar os seus filhos. Filhos por adoção. E é interessante, quando a gente vai falar sobre adoção, esse ponto aqui é muito bonito, eu acho bonito esse ponto. Ele vem a explicar aqui algumas coisas para nós entendermos. Primeiro, não era algo que o judeu normalmente conhecia a adoção. Não era hábito, costume daquele povo a adoção. Mas nos romanos era, e também entre os gregos. E Paulo usa esse termo adoção, filhos por adoção. Por que por adoção? Quem é o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Da eternidade a eternidade, tu és Deus, ele estava com Deus desde o início e vai até o final. Nós viemos a um momento, porque o homem se desviou por causa do pecado de Adão, mas em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, nos tornando agora também filhos de Deus. Veio para que eram seus e os seus não receberam, João 1,12. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E nós nos tornamos filhos de Deus, por adoção. E é um termo bastante interessante. Perdão. Ele assinala que ainda que o amor foi que moveu o pai a nos adotar.
E no outro tempo éramos estranhos inimigos de Deus. Agora estamos reconciliados pela fé em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. É uma posição. O Senhor nos colocou na posição de filhos. E com a posição de filhos vem o ponto 3 dos privilégios. Na lei romana, o que acontecia para a adoção? Aqueles que eram adotados, diz aqui, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade humana, em que o filho adotado recebeu o direito, o nome, os bens de quem adotava. E a filiação divina traz também isso. Com Cristo, Cristo é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz, ele é fiel. Se nós com ele padecermos, com ele reinaremos. Nós somos seus filhos. E o filho obedece a seu pai. E qual é o que Deus quer de nós? Quer que façamos a sua vontade, façamos a sua obra. Temos prazer de servi-lo. Mas antes de tudo, aceitando o plano de salvação em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele concede a redenção, a remissão dos pecados, restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o poder de chamar Abba Pai, ou seja, Papai. Nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Papai, porque Ele nos adotou como seu filho. Somos herdeiros, co-herdeiros das promessas de Abraão, da vida eterna. Isso é um grandíssimo privilégio que Deus nos deu. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor, seu louvor e sua glória. Meu amado irmão, antes de entrar no ponto 3, fazer uma reflexão rápida. Como devemos ser gratos ao Senhor por isso? Veja bem, a eleição, vou falar, não é por teu mérito, é pela graça de Deus. O que eu fiz para ser salvo? Nada. Apenas aceitei a Cristo. Apenas aceitei o que Deus deixou para mim. Ele fez tudo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, ele está intercedendo por mim, a direita de Deus Pai Poderoso, e eu apenas tenho que aceitá-lo como Salvador e segui-lo até o fim, perseverar, não deixá-lo, não largá-lo, não abandoná-lo e confiar nele. E aí eu recebo não só a salvação, mas os privilégios que advêm dela. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que a salvação, ela está, regeneração, tem várias partes, santificação, justificação, e a última parte que os crentes estão esperando da salvação é a glorificação. É quando Cristo vier, os mortos vão ressuscitar, receber um corpo glorioso, nós os vivos, aqueles que estiverem vivos naquela época, receberem um corpo glorioso, e nós subimos para sempre com o Senhor. Aí jamais poderemos perder a nossa salvação. Sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente de pessoa alguma a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos 17:30. Eu vou ler para você aqui Atos 17:30. É a palavra de Deus. A gente fala dos textos, mas também lê para que o irmão possa entender bem. Louvado seja Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Todos os homens em todo lugar. Deus não pegou algum e disse, você vai ser salvo, eu gosto mais de você. Não. Ele deu a salvação a todos os homens, mas dotou o homem de uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a escolha. Quero ou não quero. Se eu quero, eu sigo a Cristo e recebo tudo que Ele preparou para mim. Nas 3 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, ou seja, predestinação, em Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Não tem como você procurar na Bíblia e dizer, Deus predestinou alguém para o inferno. Não, só para a salvação. Então, não há base bíblica para predestinação de perdidos, só para salvos. Por quê? Porque a predestinação existe, sim. A igreja está predestinada à salvação. Ela foi eleita e as bênçãos da predestinação estão para a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou escolher um para o céu e outros para o inferno.
Mas Deus escolheu aquele pela sua presciência que quer salvar. Pastor, Deus sabe quem será salvo? Sabe. Ele sabe quem será salvo, mas Ele está dando oportunidade a todos. Não sou eu que vou. Alguém vai dizer, pastor, então vou deixar de pregar porque Deus já sabe quem está salvo. Não, minha amada irmã, eu não sei. Então eu pregarei para todos. Insistirei com todos. Pastor, mas tem base bíblica, até as pessoas negam, não querem. Ladrão na cruz aceitou no último momento, meu irmão. A pregação foi lá na cruz, estava morrendo, aceitou Jesus. E tem muitos outros relatos na história, pessoas que aceitaram Jesus no seu leito de morte. Então, prega a palavra. Talvez que você pregue uma pessoa e nunca mais a veja. Deus, quando eu falo na igreja, meus irmãos, tem colega de trabalho, tem parentes de vocês que eu nunca vou ver. Eu, pastor, não vou lá pregar para eles porque eu não vou ver eles. Mas vocês estão vendo e vocês pregam. E quem sabe, talvez você tenha uma oportunidade só. Mas fale do amor de Jesus para que essa pessoa tenha a oportunidade de aceitar. Predestinação é amor. Antes de eu criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade, se definiu o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus como sempre. Eu tenho dito algumas vezes nas minhas pregações, eu tenho mandado para o irmão. Deus não foi nunca pego de surpresa, nunca será pego de surpresa em momento algum. É um plano amoroso da salvação. Havia a possibilidade de Adão cair? Havia. Se Adão caísse, Deus já estava com seu plano de amor preparado para a humanidade, não só para Adão, mas para todos, e ele colocou em prática aquilo que ele já tinha planejado. Nós servimos a um Deus de amor, um Deus que ama a humanidade, que ama o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16, 1 João 4, 10 e 9. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. E um pouquinho antes diz, implica dizer que a salvação, como favor merecido, provém do amor de Deus. Nós não somos coagidos a ser crentes, a se aceitar Jesus como Salvador, mas fomos atraídos pelo seu amor, atraído pela sua graça, atraído pela sua misericórdia, e aceitamos a Ele, e aí então o servimos. A conclusão desta lição diz, Cristo morreu por todos, e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Ele está dando um resumo de tudo que a lição nos fala. Lá, antes da fundação do mundo, antes do pecado de Adão e Eva, antes de todas as coisas acontecerem, o plano de Deus já estava estabelecido. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E Ele fez tudo isso para que hoje, eu e você, que não somos merecedores, somos pecadores, somos falhos, mas pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, temos recebido esta grande e maravilhosa salvação. Possamos sempre ser gratos ao Senhor e estar sempre fazendo a sua vontade. Terminando esse estudo, peço aos irmãos que continuem estudando. Enquanto não estivermos reunidos em escola bíblica dominical presencial, estude na sua casa, aqueles que têm a revista, alguns eu forneci alguma coisa aqui pelo WhatsApp, estudem a lição. Não deixe de estudar, não temos lá, tem professor presencial. Tá? Aos domingos de manhã, pretendo estar mandando sempre para os irmãos esse pequeno estudo aqui em 2 partes, pelo YouTube, e que você possa verdadeiramente aproveitar este momento. São momentos de confinamento, momentos de isolamento, mas Deus está conosco, está pronto para abençoar nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.